Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nos encontramos mais um dia para meditarmos o Evangelho que hoje nos fala por meio do capítulo 11 de São Mateus, de 25 a 28. Por este tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, Jesus hoje louva ao Pai, porque Ele revelou a sua sabedoria aos pequeninos, aos pobres desta terra, e de certa forma ocultou aos doutores, aos sábios. A sabedoria humana, ela pode ser um caminho para descobrir Deus, né? Deus, ele pode se revelar por meio do conhecimento, mas Jesus, ele veio se revelar, na verdade Deus, ele veio nos revelar quem ele era por meio da sua sabedoria, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, ele é o Verbo, ele é a sabedoria, é por meio dele que nós conhecemos quem é Deus. Ele veio se revelar a nós. Jesus, ele veio se revelar a nós na simplicidade, na humildade, né? O homem, ele só pode conhecer a Deus, né? Só pode ascender a Deus por meio do conhecimento, se ele acolhe esta mensagem, se ele se faz pequeno, se ele se faz humilde, né? Jesus, ele veio se revelar aos pequenos e os humildes desta terra. Esta é a oração que Jesus fez, né? Agradecendo ao Pai, porque o Pai, na sua infinita bondade, se deu a conhecer, se revelou, mas se revelou na simplicidade, se revelou para os humildes e os pequenos. Então, para conhecermos a Deus, precisamos também ser humildes, precisamos ser pequenos, né? A virtude da humildade, ela é necessária para entrarmos no reino dos céus. No reino dos céus, pode não existir todas as virtudes, podemos dizer, mas uma existirá, que é a humildade. A humildade é aquela virtude necessária que nos capacita para entrarmos na dinâmica do reino. O orgulhoso, ele não acolhe a palavra de Deus, o orgulhoso, ele não se submete à lógica divina, ao caminho de Deus, na verdade ele rejeita, né? Mas os humildes são aqueles que acolhem, são aqueles que numa postura de fé, de obediência, se deixam conduzir pela palavra. Jesus, ele veio justamente fazer isso, né? Nós podemos nos lembrar na tentação no deserto. Jesus, ele vai para o deserto para ser tentado, e ali o demônio tenta Jesus com as realidades do mundo, com a sabedoria do mundo, né? Com a posse, com o possuir, com o prazer, com o ter. Jesus, ele combate o mal, ele combate o demônio por meio da palavra, a palavra que é a sabedoria de Deus, a palavra que nos revela a via, o caminho de Deus, né? Então, na nossa vida diária, nós precisamos nos deixar conduzir pela palavra de Deus, né? Nós devemos nos deixar conduzir pela sabedoria divina. Por isso que tudo que nós vamos fazer, por isso que tudo que nós vamos viver, nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos rezar, nós precisamos nos colocar diante de Deus, porque o homem que não conhece a Deus, o homem que não se deixa conduzir pela sabedoria divina, pela palavra, ele vai ser conduzido pela sua própria inteligência, pela sua vontade, pelo seu conhecimento humano, né? E nem sempre o conhecimento humano é capaz de nos dar respostas para tudo aquilo que vivemos. Então, para alcançarmos, para conhecermos a Deus, precisamos entrar neste caminho de submissão à voz de Deus, nesse caminho de descoberta do plano de Deus, né? Então Deus se revela a quem é humilde, Deus se revela a quem é pequeno, né? Aqueles que não se deixam levar pelo orgulho,
pela arrogância ou então somente pela sabedoria humana, mas que se deixam conduzir pela graça, pelo Espírito Santo. Então o Evangelho de hoje vem nos revelar esse mistério de Deus que se dá a conhecer aos pequenos, aos humildes, aqueles que esperam no Senhor, né? Deus confunde a sabedoria dos grandes, Deus confunde o conhecimento dos grandes, né? Neste tempo de pandemia, neste tempo em que estamos vivendo realidades desafiantes, Deus também nos chama a encontrarmos nele a sabedoria para lidarmos com todas as situações, sobretudo nas situações que nos desafiam. Quantas realidades, quantas decisões precisamos tomar nesse tempo, né? Quantas realidades a gente vai vivendo que a gente não tem respostas, que a gente não sabe o porquê, né? Então é um convite a entrarmos nesta dinâmica de acolhermos a vontade de Deus na simplicidade, na humildade, sem desespero, né? Sem precipitações, mas confiando na misericórdia de Deus. Então, quem espera em Deus, quem confia em Deus, não é confundido, porque por mais que a gente passe por desafios, por provações, a gente vai sempre confiar e esperar na bondade de Deus. Então a sabedoria de Deus, né, nos é revelada por meio de Jesus Cristo, essa sabedoria que nos chama a sempre confiarmos e esperarmos no Senhor e louvá-lo em todas as situações. Jesus começa a sua oração hoje louvando a Deus, né? A oração de Jesus é uma oração voltada para o Pai, uma oração que reconhece a Deus, como Senhor da nossa vida. E humilde aquele também que se coloca diante de Deus como Senhor, né? Muitas vezes não vamos saber, né, os planos de Deus, não vamos ter o conhecimento pleno, mas a fé, ela vai nos ajudando a acolher a vontade de Deus para a nossa vida. Então, meu irmão, que por meio desta palavra o Senhor te conduza a esta atitude de humildade, a esta atitude de pequenez, acolhermos a sua presença em nossa vida, na humildade, na simplicidade, a deixar Jesus se revelar a nós por meio da sua sabedoria, por meio da sua palavra, por meio dos acontecimentos, né? A Virgem Maria, ela é para nós um grande exemplo de alguém que guardava tudo no coração, um exemplo de humildade, né? Porque ela acolheu o mistério de Deus, né? Ela acolheu a palavra de Deus no seu coração. Ela é a mais humilde das criaturas, que ela nos ensine também esta escola de humildade, que acolhe e medita a palavra de Deus e por isso é feliz. Felizes os pobres em espíritos, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Que o Senhor nos dê esta alegria que vem do reconhecimento da nossa pobreza, da nossa fraqueza, mas da grandeza e do amor de Deus. Deus te abençoe. Shalom.